Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do conhecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre cânulas e agulhas para harmonização facial, para preenchimento facial. Muitas vezes você tem dúvidas aí de qual cânula utilizar, qual agulha utilizar, qual técnica utilizar. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Vou mostrar para vocês os tipos de cânulas mais utilizadas, o tipo de agulha mais utilizada quando nós falamos de preenchimento, ok? Agora, isso não significa que você vai utilizar um tipo só de instrumento quando você for fazer uma harmonização facial, quando você for fazer preenchimento. Muitas vezes você vai precisar utilizar várias técnicas em um só procedimento. Como assim, professora? Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir resultados extraordinários para o seu paciente. Muitas vezes você vai, por exemplo, fazer um lábio e você vai utilizar técnica com cânula e técnica com agulha também. Olha só que interessante, né? Por que que isso é muito importante quando a gente fala em preenchimento, quando a gente fala em harmonização? Porque isso vai fazer com que você, profissional da saúde estética, se diferencie. E quando você se diferencia, o que que acontece? Você personaliza os seus procedimentos, você tem muito mais resultados e no final das contas, o que que acontece? A sua concorrência cai por terra. É isso aí. E é exatamente assim que as doutoras 20K elas trabalham, dominando todas as técnicas e fazendo personalização para cada paciente e dessa forma vai obter muito mais resultado, vai fugir de intercorrências, vai fidelizar os seus clientes, vai ganhar muito paciente por indicação e automaticamente você vai chegar muito mais perto do seu faturamento de 20K em 30 dias. Bom demais isso, né? E agora eu quero dar boa noite para todo mundo que está chegando aqui ao vivaço comigo nessa aula, porque vai ser incrível. Quem está aqui comigo no YouTube, já coloca aí no chat. Olá, boa noite! Eu quero que todo mundo me dê um boa noite aqui, manda coraçãozinho para mim. E o pessoal aqui do Instagram já tá bombando, hein? Então o pessoal do YouTube já começa a colocar aí que eu quero saber onde é que vocês estão, se vocês estão aqui. Coração, vão colocando o nome de vocês, de onde vocês estão falando. A Vivi já tá aqui comigo. Abselon Leite está aqui comigo, Ivana, a Laís já está aqui comigo, Raquel, Tânia Portela, Chayene, Iara, Luzinete, um beijo, Luzinete, Ana Brito, um beijo, doutora Ayla, um beijo, legal, Espaço Gen Araújo, Estilo Moda, Cíntia já está aqui comigo, Dermes Trio está aqui comigo, Carlinha, Estúdio Léo, boa noite, Rosana, seja bem-vinda, Raquel, e muita gente aqui. E olha, a Graciosa está falando de Vitória, Espírito Santo, um beijo para o Espírito Santo. Capixaba, a Nath também tá aqui, legal, Natália Valentim, muito bom, muita gente aqui. A Lu tá falando de Belo Horizonte, a Anne, boa noite, Anne, seja bem-vinda. A Leia também tá aqui com a gente, Camila Rabelo de Maceió, um beijo pra Maceió, que delícia, gente. Outro dia eu falei de Maceió, que eu fui num quiosque lá na Orla. Gente, que coisa deliciosa. À noite, aquela água quente, morninha, morninha. Tudo de bom, hein? Quero voltar, hein? Auxiliadora, meu amor, minha doutora da beleza auxiliadora, um beijo para você. Evanir, boa noite. Gislaine, seja bem-vinda. Antônia também tá aqui, minha professora maravilhosa. Beijo, meu amor. Legal. Venha, venha, Camila, venha. Olha que eu vou, hein? Muito bom, muito bom. Ó, a Anne tá falando de Curitiba. Ô, delícia! Será que tá frio aí, gente? Não sei.
na tua bela estética. Mônica Paz, seja bem-vinda, coisa boa. Maceió é vida, né, gente? É bom demais. Leila, um beijo, meu amor. A Leida tá ali também. Maria Batista, boa noite. A Leida tá falando de Goiânia. Ô, delícia! Estúdio Ler em Goiânia. Um beijo pra Goiânia. Terra boa, hein? É isso aí, gente. Então, vamos começar a estudar? Vamos começar a estudar, porque hoje o negócio aqui tá bom, hein? Vamos lá, gente. Quando nós falamos, né, de cânulas, quando a gente fala de agulhas. Antes de eu começar aqui, ó, Maria Batista de Cuiabá. Um beijo para Cuiabá, Mato Grosso. Ainda não conheço Cuiabá, mas conhecerei em breve, hein? Opa, isso aí. É o seguinte, gente, hoje nós vamos falar sobre quem entrou aqui agora, né? Recapitulando. Então, nós vamos falar sobre cânulas e agulhas mais utilizadas em preenchimento, em harmonização facial. Olha só, trouxe várias aqui, ó, para vocês verem. Vou falar de cada uma delas, ok? Vou falar sobre cada uma delas, mas é o seguinte: enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver explicando aqui, eu quero que vocês que estejam aqui ao vivaço comigo, vocês tenham essa vantagem, né? Então, quem tá aqui comigo toda semana tem essa vantagem. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí todas as dúvidas de vocês, combinado? Ok? E então eu quero que vocês vão interagindo comigo. Por quê? Porque se eu só ficar falando aqui, não vai entrar direito na cabecinha. O que que acontece? A gente precisa interagir, tá? Vocês pediram, eu voltei ao vivaço, então eu quero todo mundo interagindo aqui comigo. Combinado? Combinado? Manda coraçãozinho aí se tá combinado. Vamos fazer esse combinado aqui, porque eu não gosto de me sentir sozinha nas aulas, hein? Então é o seguinte, enquanto eu for falando aqui, vocês vão colocando aqui todas as dúvidas de vocês, porque eu vou responder as dúvidas. Então, esse é o momento, tá bom? Combinado? Então, eu trouxe aqui, trouxe tudo que eu vou mostrar para vocês, ó, trouxe o Zezão também, que eu vou mostrar várias coisas para vocês aqui, tá bom? Então, nós vamos começar falando o seguinte: quais são as melhores cânulas, quais são as melhores agulhas para a gente utilizar quando nós falamos de preenchimento, de harmonização facial? Hoje eu vou explicar para vocês quais que existem, quais são as diferenças entre uma e outra, mas isso não significa que você vai focar em uma só. A partir de agora eu só vou utilizar essa daqui porque a doutora Adriana me falou que é essa. Não, muito pelo contrário. A partir de agora você vai ter conhecimento para você saber quais são as melhores opções que tem no mercado e qual é que vai encaixar para o seu procedimento. Combinado? Estelina, minha linda, um beijo para você. Que delícia te ter aqui na nossa live. Fica aí, hein? Não sai não. Então é o seguinte, gente, falando sobre isso, tá? Então é bem importante. E por que que esse tema é muito importante, é fundamental para uma doutora 20K? Para você que quer realmente faturar alto, entregar uma transformação para o seu paciente, entregar um resultado extraordinário e, claro, colocar a sua concorrência onde? Bem longe de você, não é isso que a gente quer? E eu costumo dizer o seguinte: clínica de estética tem em toda esquina. Sim ou não? Tem em toda esquina. Serviços de harmonização e preenchimento tem em toda esquina. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você. Você não está em toda esquina. Você não está em todas as clínicas. Você está na sua clínica, você está no seu consultório, você está no seu espaço. Então, o que que deve ser o diferencial? Você. Entende? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quem aí faz mecha no cabelo? Levanta a mão. Quem aí faz mecha no cabelo? Quem é aí que faz progressiva no cabelo? Levanta a mão. O que que acontece? Quando a gente encontra aquele profissional que faz aquela mecha impecável no nosso cabelo, ou que faz aquela progressiva sem ferrar o seu cabelo, mantendo a saúde do cabelo, o que que acontece? Se ele mudar de salão que ele atende, ó, a gente vai atrás. Sim ou não, gente? Já aconteceram com vocês? Eu corro atrás da minha cabeleireira onde ela for, gente. Ela vai para um lado, eu vou junto. Ela vai para outro. Por quê?
Qual é o diferencial? Poxa, mas o salão fulano de tal, o outro salão no shopping, aquelas grifes de salões não oferecem mechas, não oferecem progressiva? Sim, ó lá, um monte de gente levantando a mãozinha lá, ó, que também, né? É isso. Mas por quê? Qual é o diferencial? É o profissional. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, é a mesma coisa quando vocês me perguntam, doutora Adriana, qual é a melhor toxina botulínica? É aquela que está na sua mão. Sabe por quê? Porque se você tem conhecimento, você vai saber usar da melhor forma aquela toxina que está na sua mão. E, se você não tem conhecimento, você pode estar com a melhor toxina do mundo, que você não vai ter o melhor resultado do mundo. Simples assim, gente. Simples assim. Uma boa cozinheira, aquela pessoa que tem aquela mão abençoada na cozinha e que faz aquele arroz ou aquele feijão, ela pode estar em qualquer fogão, com qualquer panela. Se ela conhecer o fogão e se ela conhecer a panela, ela não precisa do fogão mais caro e ela não precisa daquela panela de cristal, de vidro, sei lá qual que é, a mais top. Não. Basta ela conhecer a potência daquele fogo. Se ela faz num fogão de lenha, não importa. Mas se ela conhece a fundo qual é a potência daquele fogo e ela sabe em quantos minutos cozinha aquele arroz ou aquele feijão, ela vai fazer o melhor arroz, o melhor feijão do mundo. Ela não precisa ter a melhor panela e o melhor fogão. Concordam comigo? Pati Costa maravilhosa! Um beijo, que delícia ter você aqui na minha live. A Marie também está aqui, linda. Pessoal, olha, gente, muita gente hoje aqui, hein? Maravilhoso. Tô adorando, hein? Vocês não saiam daí, fiquem aqui comigo. Então, gente, é isso, é o conhecimento que vai te diferenciar. O conhecimento que vai te diferenciar. E é o seguinte, gente, é forte esse raciocínio, a Luzinete está dizendo, é forte esse raciocínio, né? É forte. Sabe por quê? Porque só existe uma de você. Você é a única que tem um DNA único, uma digital única, uma íris única, é você. Então é do seu jeitinho, né? E você vai ter as pessoas que vão se identificar e ter afinidade com você. Então, não é que, eu faço melhor. Claro, você tem que ter a expertise e você está aqui para isso. Mas você tem que colocar o seu DNA naquilo que você está fazendo. Então, você é o diferencial. E o diferencial, gente, olha só, o diferencial, olha aqui que legal que a Ivana está colocando aqui, olha, a qualidade desde o agendamento, o atendimento, a hora que o paciente chega. É isso! Parabéns, Ivana, exatamente isso, olha lá, é o diferencial, é o DNA dela, desde a hora que o paciente entra em contato. Eu não vou entrar em detalhes nisso nessa live, senão a gente vai até meia-noite, mas eu vou fazer depois uma live sobre isso daí, tá? Mas é exatamente isso, é você, é o seu DNA, ok? Então, esse raciocínio é um raciocínio para vida. Você vai se diferenciar, você que vai colocar ali a sua expertise. Todo mundo faz, mas ninguém faz igual a você, tá bom? E então, aqui agora você vai receber todas essas informações técnicas e você vai fazer daquele jeito que você sabe fazer com excelência, tudo bem? E aí é o seguinte, quando eu ouço, né, as pessoas falarem, muitos profissionais fazem um curso, eu me formei, eu fiz um curso de especialização e eu aprendi um protocolo. E aí eu vou utilizar esse protocolo o resto da vida. Não faça isso. Por quê? Porque as técnicas vão avançando. O que nós estamos falando aqui hoje, daqui a 1 ano, daqui 2, provavelmente já estará obsoleto. Por quê? Porque já viram outras técnicas, né?
Já vamos ter outras técnicas embasadas, já vamos ter outros recursos, já vamos ter mais coisas publicadas na literatura. Então, gente, quando nós falamos de ciência, tudo é no dia de hoje. Pode ser que daqui a 6 meses nós já vamos ter coisas melhores, assim como a tecnologia. Tá? Então, quando você me fala assim, ah, não, mas eu faço aquilo, é aquilo que funciona para todo mundo e não vou mudar. Não. Tenha certeza que aquilo de 10 pacientes pode funcionar para 4, 5, 6 no máximo. Mas imagine, no melhor dos casos, você atende 10 pacientes e você faz uma boa entrega, não estou dizendo entrega excepcional, estou dizendo uma boa entrega para 60%. E 40% desses pacientes você não faz uma boa entrega. A sua entrega não é satisfatória. Olha isso. Imagine você tendo um declínio de 40% do seu faturamento. Perigoso isso. Você pode quebrar o seu negócio, ok? Então, o que você precisa? Você precisa ampliar o seu conhecimento. Então, um dos grandes erros é usar a mesma técnica para todo mundo, porque para um vai funcionar e para outro não vai funcionar. Assim como antibiótico. Às vezes, eu tô com dor de garganta, tô com febre, tomo um antibiótico, segunda, terceira dose eu já tô ótima. E aí a minha amiga pegou a mesma virose. Não, virose que a gente não toma antibiótico, não. A minha amiga teve o mesmo problema de dor de garganta, infecção bacteriana e foi tomar o mesmo antibiótico. Para ela não funcionou. Por quê? Porque nós somos o quê? Indivíduos, individuais. Nós somos unidade. Então, nós precisamos entender todas as técnicas e dominar todas elas, tá bom? Então, essa daí é a forma errada que eu não quero que vocês trabalhem. Se você trabalha com essa receita de bolo, pare com ela imediatamente, porque isso pode te levar à falência. E quem está falando isso é quem já viveu isso daí. E eu não quero que você passe por isso. Combinado? Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender hoje são sobre as nossas ferramentas de trabalho. E quando eu falo de ferramentas de trabalho, eu estou falando de agulhas e cânulas. Então, vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês. Eu vou pedir aqui para a minha produção me ajudar nessa tarefa de compartilhamento para eu não derrubar a nossa live. Para eu não derrubar a nossa live, onde eu clico aqui. Vamos lá na nossa lousa digital, maravilha. Agora, para eu pegar aqui grande, onde? Aqui, produção, nesse monitor aqui. Esse daqui? Aqui? Maravilha. Então, primeiro, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Quem tá no Instagram não vai conseguir ver, mas vocês vão ouvindo aí, se vocês não quiserem vir para o outro canal, tá bom? Então, pode falar? Minha produção tá dizendo que eu posso falar YouTube na live, que eles não vão me derrubar, tá? Então, tô no meu canal do YouTube, doutora Adriana Martinuso. Então, é o seguinte, primeira coisa que você precisa entender está a par. Quando nós falamos sobre agulhas e cânulas, nós vamos ter uma numeração, que é a nomenclatura desses instrumentos, ok? Então, normalmente, quando você vai fazer o seu pedido, quando você vai trabalhar, você vai... Preciso de uma agulha 18G, uma agulha 30G, uma agulha 22G. Então, isso daí é o quê? É a polegada da nossa agulha ou da nossa cânula. E primeira coisa que você precisa saber, né? Elas têm duas coisas que são padrão. Primeiro é a cor. Então, quando eu falo de uma agulha 30G, por exemplo, ela sempre vai ter um canhão amarelinho. Quando eu falo de uma agulha 18G, por exemplo, ela sempre vai apresentar um canhão rosado, olha, cor de rosa,
ok? E assim sucessivamente, tá bom? Então, quando eu falo, normalmente quando a gente está no trabalho, tá com uma assistente ou tá com uma estagiária, você vai pedir, me dá uma agulha rosa ou uma agulha 18G. Todo mundo já vai saber que é uma agulha rosa ou uma agulha 18G. Me dá uma agulhinha amarela ou uma agulhinha 30G, que é aquela agulhinha de insulina que a gente utiliza, tá? Agora, o que que é importante você saber? Quando eu falo de 30G ou 18G, eu estou falando de gauges. Então, 30 gauges, 26 gauges, 22 gauges, que é o tamanho da luz da minha lua, ou da minha agulha, perdão, ou o tamanho da luz da minha cânula. Como assim? O que que é isso, doutora Adriana? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. O que que é a luz de uma agulha ou a luz de uma cânula? É o espaço que eu tenho por dentro dela onde passa o meu produto, ok? Então, quanto maior a luz dela, maior a grossura dela. Tudo bem? Então, se eu tenho uma agulha ou uma cânula com uma luz muito pequenininha, muito fininha, quer dizer que ela é fina. Se eu tenho uma luz maior, quer dizer que ela é de maior calibre, ok? Então, a gente fala tecnicamente de luz. Outro ponto importante. Quando nós falamos de tamanhos de agulhas e cânulas e nós vamos pela numeração, ela é inversamente proporcional ao seu tamanho. Então, recapitulando, as agulhas e as cânulas são inversamente proporcionais ao seu tamanho. A numeração das agulhas e das cânulas são inversamente proporcional à sua luz. Quanto maior o número, menor a sua luz. Quanto menor o número, maior a sua luz. Isso quer dizer que uma agulha 30G, ela terá um calibre menor do que uma agulha 21G, por exemplo. E igualmente a cânula. Uma cânula 25G terá um menor calibre do que uma cânula 18G, por exemplo, ok? Então, ela é inversamente proporcional. E aí, nós vamos ver aqui, né? Além disso, então aqui eu posso ver nessa tabelinha aqui, qual é então aqui, coloquem aí para mim no chat que eu quero saber se vocês estão ligados, hein? Coloquem aí para mim, eu quero saber se uma agulha 26G é menor ou maior que a 18G. Coloquem aí para mim que eu quero saber se vocês estão ligadíssimos, tá? Então, uma agulha 26G ou uma cânula, ela é maior ou menor que uma 18G, quando eu falo em calibre. Vamos ver se vocês estão atentos a isso, ok? Perfeito. Aí, além, tá, do calibre, eu tenho uma outra medida, que aí vai ser a medida de quê? Muito bem, ó, o pessoal tá ligadíssimo aqui, ó, menor, muito bem, é isso aí. Eu tenho uma outra medida que vai medir o quê? O comprimento da minha agulha, gente, ou da minha cânula. E aí eu vou ter 13 milímetros, eu vou ter 20 milímetros, eu vou ter até 40 milímetros, dependendo do calibre que eu tenho, ok? Isso tanto para agulhas quanto para cânulas. E eu tenho também aquela que nós chamamos de agulha Lebel. Sabe a agulha Lebel? Aquelas agulhas que são bem curtinhas, elas têm ali entre 6 e 3 milímetros, que são aquelas bem curtinhas, que normalmente a gente trabalha ali com mesoterapia, né? Com esse tipo de técnica, e que a gente normalmente introduz ela na sua totalidade, tá bom? Então, isso daí é bem importante, já entendemos esses dois parâmetros aí. Agora, quando nós falamos, né, vou colocar outra imagem aqui, quando nós falamos sobre
agulhas. Onde eu consigo acessar com agulhas e onde eu consigo acessar com cânulas. Isso precisa ficar extremamente claro quando nós falamos de preenchimento. Por quê? Porque quando eu falo de preenchimento, eu estou falando de um produto. Cadê meu produto? Cadê meu produto? Pois não está aqui na minha mesa, daqui a pouco eu peço. Eu estou falando de um produto que se chama ácido hialurônico, onde obrigatoriamente eu vou introduzir o meu ácido hialurônico. Depende do que? Da técnica que eu vou utilizar. Se for um preenchimento dérmico superficial, eu vou colocar onde? Exatamente aqui, olha, onde vocês estão vendo aqui, olha. Eu vou colocar aqui, ó, na região dérmica do meu paciente. Se eu for trabalhar com um preenchimento mais profundo, derme profunda, ou até mesmo subcutâneo, eu vou fazer a entrega na região subcutânea. E se eu for fazer uma ancoragem no meu paciente, se eu for fazer uma reconstrução, se eu for fazer ali um aumento de volume, onde eu preciso acessar a camada supraperiosteal, eu preciso entrar com a minha agulha. Eu preciso ultrapassar epiderme, derme, tecido subcutâneo, músculo e romper periósteo, que nós falamos, tá? Eu preciso tocar lá no meu periósteo e eu preciso subir 1 milímetro e fazer a aplicação. Tudo bem? Pessoal que está no Instagram, quem quiser ver compartilhamento da tela, precisa vir no meu canal do YouTube, tá bom? Entra lá no YouTube, clica lá, doutora Adriana Martinuso e vem pra cá, ok? Não consigo compartilhar com vocês aqui pelo Instagram. Então, gente, eu preciso entender o quê? Que eu tenho esse acesso aqui quando eu falo de agulhas. Outra característica muito importante quando nós falamos de agulhas é o quê? É que ela é pérfuro cortante. O que significa isso? Eu posso transfixar vasos. Por quê? Porque ela tem uma ponta que é cortante. Então, eu posso transfixar vaso tanto na entrada quanto na retirada. Tanto na entrada quanto na saída. Tudo bem? Então, precisamos também saber exatamente qual é a camada segura para eu trabalhar com agulhas. Se eu vou trabalhar numa camada onde eu tenho muita vascularização, onde eu tenho artérias importantes, o ideal é a gente trabalhar com cânulas, tá bom? Por isso, estão vendo já? Vocês já estão começando a ver ali, olha, diferenças, né? Que eu tenho entre agulhas e cânulas, tá bom? Então, dito isso, agora a gente vai ver aqui como são as cânulas. Vamos ver as cânulas? Vamos ver aqui as cânulas. Deixa eu abrir isso daqui, vamos lá. Olha só, vou dividir aqui, perfeito. Vamos lá então. Quando eu falo, olha só, gente, de cânulas, aqui essa figura ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar justamente a diferença entre agulha e cânula no momento que ela atinge uma rede vascular, no momento que ela atinge um vaso. Então, olha só, a agulha, por ser rígida e por ter uma ponta pérfuro cortante, quando ela encontra um vaso, o que acontece? Ela transfixa o vaso, ela rompe o vaso, ela fura o vaso. E aí eu tenho o quê? Um extravasamento de sangue naquele local. E isso pode dar alguma intercorrência, eu posso ter alguma intercorrência. Quando nós falamos de preenchimento, quando nós falamos de preenchimento, nós estamos falando de um veículo gel, um gel de ácido hialurônico. Então, se eu transfixei esse vaso e eu injetei dentro do vaso, sim, eu posso ter sérios problemas. Por quê? Porque se eu coloco um gel dentro de um vaso, eu vou fazer o quê?
eu vou fazer uma obstrução da passagem do fluxo sanguíneo. E se eu tenho obstrução de um fluxo sanguíneo, eu começo a ter uma isquemia. Por quê? Porque o meu sangue não passa e não oxigena os outros tecidos. E aí eu começo a ter um processo isquêmico ali. Se eu não reverter isso a tempo, eu posso evoluir para uma necrose. Lembrando que isquemia é uma intercorrência reversível e quando eu falo de necrose é uma intercorrência irreversível. Eu tenho a morte celular. Eu não tenho como mais recuperar esse tecido. Tudo bem? Então, por isso que vocês precisam estar extremamente aptos a realizar os procedimentos, com um conhecimento anatômico muito importante, tá bom, gente? Agora, quando eu trabalho com cânula, qual é a vantagem dela? Olha só, a cânula tem uma ponta que se chama ponta romba. O que que é isso? É uma ponta que eu vou mostrar aqui para vocês, olha, que ela não fura. Essa ponta ela não fura. Ela é romba. Então, quando eu entro com ela e eu passo por algum vaso e esse vaso está no meio do caminho, sabe o que que acontece? Exatamente isso que vocês estão vendo aí na figura. Ela vai desviar do vaso. Ela desvia do vaso. Então, ela vai entrando e vai desviando dos vasos. Ela não tem o poder de transfixar esse vaso. Ah, entendi, doutora Adriana. Então quer dizer que eu nunca terei problema de isquemia ou de necrose com uma cânula. É verdade? Não, é mentira. Você tem sim. Você não tem o risco de transfixar um vaso e gerar ali uma obstrução dentro do vaso. Mas você tem sim a possibilidade de, por falta de conhecimento anatômico ou até mesmo falta de conhecimento farmacológico, você introduzir excesso de produto em uma determinada região. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Em uma determinada região, deixa eu mostrar aqui a minha lâmina para vocês vascular. Olha só. Imaginem isso daqui, ó. Peraí. Perfeito, ó. Imagine aqui que eu estou fazendo um preenchimento aqui, por exemplo, de labial, ok? Estou fazendo um preenchimento labial. E aí eu vou fazer um bolos aqui, enorme aqui, olha, porque eu quero entregar muito produto para essa paciente. E aí eu coloco aqui muito produto. O que que vai acontecer? Eu vou começar a ter aqui um edema. Esse edema começa a empurrar, a estrangular, a apertar a minha artéria infralabial, que está aqui. E aí eu começo a ter o quê? Eu começo a ter uma dificuldade de fluxo sanguíneo. É como se eu pegasse uma mangueira. Olha só, eu não tenho uma mangueira aqui, mas vamos ver aqui, olha. Vamos improvisar. É como se eu tivesse aqui uma mangueira passando água e aí eu venho, ó, e começo a apertar essa mangueira. O que que vai acontecer? Eu vou diminuir o fluxo de água. Não é isso? Vou diminuindo o fluxo de água, tá? Produção, faça favor para mim. Eu vou diminuindo o fluxo de água. Quando eu diminuo o fluxo de água, eu quero uma maravilha. Olha, essa minha produção é incrível, gente. Olha só. Já está aqui, olha, o meu canudinho. Adoro. Vamos lá, então. Recapitulando. Eu tenho aqui a minha artéria ou o meu vaso. E aqui eu tenho um fluxo constante sanguíneo. Tudo bem? Quando eu tenho uma transfixação, da minha agulha, eu faço isso daqui, olha. A minha agulha entrou dentro do vaso, estão vendo? A minha agulha entrou dentro do vaso. E aí, olha só, gente, eu tô colocando gel. Olha o que que vai acontecer. Estão vendo isso? Olha só. Eu tiro a agulha. Olha o que que aconteceu com o meu vaso. Olhem o que que aconteceu com o meu vaso.
Chegar mais aqui na frente. Olhem isso. O que que aconteceu com o meu vaso? Eu consegui obstruir o vaso. Agora, se eu estou trabalhando vou pegar aqui a cânula, hein? Se eu estou trabalhando com uma cânula, olha só, por mais que eu tente, a cânula, ela não tem ponta. Ela não tem ponta para romper o meu vaso. Ela não transfixa o meu vaso, estão vendo? Ela não vai transfixar. Eu vou até fazer força aqui, ó. Mas não vai, ela escorrega. Ela escorrega ou para um lado ou para o outro, tá vendo? E é exatamente isso que ela vai fazer, olha. Ela vai fazer exatamente o que tá ali. Olha, o vaso tá aqui, ela vai fazer isso. Exatamente como vocês viram na imagem. Então, quando eu tenho uma cânula com ponta romba, ela vai escorregar do vaso. Mas o que pode acontecer? Eu posso gerar aqui, ao ladinho dela, um volume muito grande. E aí esse volume pode começar, olha, a apertar ela, a empurrar, a empurrar, a empurrar, a estrangular. Então é mais ou menos se eu fizesse isso daqui, olha. Pode ser que aqui tenha uma parede, ok? E aí pode ser que esse bolos de gel esteja só de um lado. O fato é que vai acontecer esse efeito aqui, ó. Eu começo a diminuir a passagem dela. Se eu diminuo a passagem, o que vai acontecer? Déficit sanguíneo, ok? Vai diminuindo. E aí, se eu diminuo a passagem do meu fluxo sanguíneo, eu começo a ter o quê? Sinais de isquemia. Sinais de isquemia. Qual é o primeiro sinal de isquemia? E isso pode aumentar, tá, gente? Isso pode aumentar. Conforme o edema vai aumentando, vai estrangulando ainda mais. Ok? Qual é o primeiro sinal de isquemia? Vamos pensar aqui. Qual pode ser o primeiro sinal de isquemia, doutora Adriana? O primeiro sinal de isquemia é o seguinte. Quem sabe aqui? Quem sabe aqui qual é o primeiro sinal de isquemia? Escreve aí para mim, que eu quero saber. Quando nós falamos de sangue, nós estamos falando de um fluido que é rico em hemácias, que são as células sanguíneas. As hemácias, por sua vez, são células que são ricas em oxigênio. Se eu tenho sangue arterial, eu tenho mais oxigênio ainda. Então, quando eu tenho a obstrução parcial ou total desse fluxo, eu começo a ter baixa de hemácias. Então, eu começo a ter o quê? Um esbranquiçamento nesta região. Por quê? Porque tem pouco sangue passando. É como se eu começar a apertar aqui, olha. Apertar, 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 apertar. E aí, olha, eu volto, tá vendo? Como é que volta rapidamente? Volta rapidamente porque eu não tenho obstrução. Se eu tiver uma obstrução aqui antes e apertar aqui e soltar, olha, a ponta do meu dedo nunca vai voltar rapidamente assim, porque eu tenho ali um fluxo prejudicado, uma oxigenação prejudicada. Então, eu começo a ter um esbranquiçamento desta região. E aí, a gente tem que ligar as antenas. Por quê? Porque se eu não me ligar nisso e não desobstruir esse local, eu posso evoluir para uma necrose. E aí, quando eu tenho uma necrose, é o quê? Quando eu já não tenho mais nenhum oxigênio nessa região, essa região não está sendo mais nutrida pelo sangue e aí as células morrem, tá bom? Agora, diferentemente, quando eu tenho rompimento deste vaso e quando eu tenho a entrega deste produto dentro do vaso, aí eu tenho uma obstrução total. E aí esse esbranquiçamento, esse sinal de isquemia é muito mais rápido, tá? Lembrando que quando a gente está falando de uma obstrução arterial, ela é muito rápida, gente. Em 24 horas ali, ela já inclusive pode evoluir para uma necrose. Quando a gente fala de uma obstrução venosa, que não é uma artéria, aí
leva um pouquinho mais, tá? Aí em torno mais ou menos de 48 horas para evoluir. E por isso que isso é tão importante. As 48 horas são cruciais quando você faz algum preenchimento. O acompanhamento do profissional nas primeiras 48 horas com o seu paciente é muito importante. São cruciais para que você evite qualquer tipo de intercorrência mais grave, como uma isquemia que evolua para uma necrose. Então, jamais faça um preenchimento no seu paciente, por exemplo, numa sexta-feira, desliga o telefone e só vai ligar na segunda. Jamais. Você precisa acompanhar o seu paciente. Terminou de fazer o procedimento, o paciente deve ficar na sua clínica pelo menos meia hora, 40 minutos, aguardando. Você verifica como está aquela vascularização local. Depois o paciente vai embora, 12 horas depois, no dia seguinte de manhã, pede para ele mandar foto, verificar se já está. Se está com toda a vascularização ok, se está sentindo alguma coloração diferente e se tiver, não hesite em chamar o paciente para o seu consultório para você analisar de perto, ok? É dessa forma que a gente mantém um procedimento em segurança. Perfeito? Maravilha. Então, vamos lá. Agora, eu quero compartilhar aqui com vocês uma outra. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma outra imagem aqui também importante. Quando nós falamos, então, aqui de cânulas, vou dividir aqui com vocês, maravilha. Vamos entender, então, os tipos de cânulas que a gente tem? Então, olha só, a gente tem dois tipos de cânulas. Primeiro, cânula rígida e cânula flexível. Qual que é mais indicada para harmonização, para preenchimento? A flexível. Ela é bem mais segura, não gosto, não recomendo, não trabalho com a cânula rígida para fazer trabalho de harmonização. Por quê? Justamente porque a cânula flexível, ela me dá mais segurança para desviar das minhas artérias e dos meus vasos importantes, ok? Então, dessas duas aí. Outro ponto bem interessante aqui são os tipos de cânulas que nós temos, né? Então, já vimos aí, temos a rígida e temos a cânula também maleável. Vou colocar essa outra aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui pela câmera as diferenças. Vou abrir aqui novamente. Aí é o seguinte, a gente vai começar aqui mostrando pelos tamanhos, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Tamanhos diferentes. Lembra que eu falei com vocês que além do gauge, que é o calibre, a gente também tem o comprimento dela diferente? Então, aqui, olha, eu tenho diferentes. Então, eu tenho uma aqui de 70 milímetros e tenho uma de 40 milímetros. Ou 50, acho que essa aqui é 50 milímetros, se não me engano, tá? Então, eu tenho tamanhos diferentes. Como que eu vou eleger qual que eu vou trabalhar? Gente, olha só, a gente vai medir. Então, dependendo de onde você vai acessar, você precisa de uma maior ou uma menor. Normalmente, essa daqui, olha, a menor de 50 milímetros, ela é suficiente para a gente trabalhar na face, nos preenchimentos. Porque, olha só, vou fazer um nasogeniano, ok? Então, eu vou daqui até aqui, olha. Eu faço meu pertuito mais ou menos por aqui, então eu tenho toda esta região para trabalhar. Vou trabalhar o meu zigomático, a mesma coisa. Vou trabalhar aqui no meu malar. Quero fazer uma introdução daqui para minha região aqui de coxo lacrimal, também consigo. Região de malar, também consigo. Trabalhar têmpora, também consigo. Olha só, trabalhar região de mandíbula, também consigo fazer ângulo de mandíbula, tá? Pescoço, papada, tranquilamente. Agora, tenho essa daqui, doutora Adriana. Essa daqui é melhor, a de 70, para você trabalhar corpo, porque você vai ter aí uma maior distância para você percorrer. Então, braço, abdômen, glúteo, essa daqui, porque ela é mais comprida.
Doutora Adriana, eu só tenho essa daqui na minha clínica. Como que eu faço? Ok, você vai introduzir ela até onde você precisa. Só não precisa colocar ela totalmente. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um arco zigomático e o meu limite é até aqui. Perfeito, eu vou entrar com o meu pertuito e vou trabalhar com ela. Não vou colocar ela na minha totalidade. Não tem o menor problema, tá bom? Então, isso daqui são as duas diferenças. Aí, eu quero que vocês notem aqui também, olha só. Essa maior aqui, notem que ela tem uns risquinhos pretos, estão vendo? Ela tem uns risquinhos pretos e a menorzinha ela é toda lisa. Estão vendo isso? Isso significa que essa maior aqui, ela é graduada. Estão vendo? Ela é graduada. E essa daqui, ela não tem graduação. Então, quando eu estou injetando aqui um produto, uma substância, no momento que eu injeto, eu vou injetar aqui, olha, eu vou fazer uma simulação aqui. Eu injeto, tô injetando, aí, ó, vou colocar ela lá em cima, olha, pra gente puxando, tá? Então, tô fazendo aqui uma simulação. No momento que eu estou puxando ela, eu tô vendo aqui, olha, o primeiro risquinho já saiu, o segundo também já saiu, o terceiro aqui tá saindo. Por que que isso daqui é interessante? Porque quando você sabe que você precisa aplicar, né? Vamos imaginar que você está fazendo a entrega de um preenchedor que você determinou que ali você vai entregar, por exemplo, 0,3. Então, você sabe quantos 00 ml que você precisa ter entregue a cada risquinho que saiu. Imaginemos que você quer fazer uma entrega que a cada graduação você entregue 0,02, por exemplo, 0,03. Então, você vai tirando e você vai conferindo isso. Isso aqui, gente, é bem interessante, é bem útil, principalmente para profissionais iniciantes, porque uma vez que a gente já calibra a nossa mão, fica bem mais fácil, né? Porque você entra, então você já tem noção, você já tem ali a calibração, você já conhece bem qual é o produto que você está utilizando, então você já vai meio que no automático, você vai retirando e você vai vendo. E também nós começamos a trabalhar muito visualmente. Então eu vou vendo, eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, eu vou fazer uma retroinjeção aqui de 0,3. E aí eu vou vendo que 0,3 não está dando o efeito que eu quero. Então eu posso, antes de retirar, por exemplo, eu posso novamente retornar lá no meu ponto inicial e completar com mais preenchedor. E dessa forma a gente vai harmonizando. Por isso que eu falo com vocês que não existe receita de bolo. A gente tem uma referência inicial e a partir dela você vai visualizando tudo aquilo que você precisa para que você dê o efeito que você deseja ali no seu paciente, ok? E aqui vocês puderam presenciar, olha que legal, né? Presenciar aqui, olha, de forma bem prática, a questão da flexibilidade, estão vendo? Da flexibilidade da cânula, olha só. Então, eu entrei aqui, olha, 45 graus, virei, olha, e tô entrando. E olha aqui, olha, como é que ela é flexível, estão vendo? E estou vindo. Então, ela me dá esta flexibilidade, diferentemente, olha só, de quando nós estamos trabalhando com agulhas. Quando eu entro aqui com uma agulha, imaginemos que eu vou fazer uma retroinjeção. Ela não é flexível. Então, eu vou fazer aqui uma retroinjeção de forma linear e fixa, porque ela é rígida, ok? Maravilha. Aí, entendido, tudo entendido, quais são as minhas possibilidades, né? Que eu vou trabalhar aqui com cânulas e com agulhas. Agora, a gente vai entender quais são as mais utilizadas, né? E sempre eu falo as mais utilizadas, porque, como eu digo, não existe receita
de bolo, não é verdade? Então, as mais utilizadas. Não quer dizer que você não possa utilizar outras. Então, vamos lá. Vou passar aqui para vocês, né? Uma cânula coringa, muito coringa, que eu uso muito, que inclusive eu trouxe até caixas dela aqui, gente. Não vou nem mostrar marca não, tá? Mas olha, eu compro de caixa dela aqui, que é a minha 22G, tá? Então anotem aí, 22G, 22 gauge. Ela normalmente ela já vem acompanhada com a agulha também 22G. Para que essa agulha? Para eu fazer o pertuito de entrada. O que é pertuito? Quando eu vou colocar a minha cânula, lembra que eu falei que a cânula é ponta romba? Se ela é ponta romba, ela não é pérfuro cortante. Então, como que eu vou romper a pele do meu paciente para eu entrar com ela? Eu preciso fazer o que nós chamamos de pertuito, que é o quê? Com essa agulha, que vai ser do mesmo calibre da minha cânula ou um calibre maior, eu venho aqui, por exemplo, olha, e vou fazer aqui o pertuito. É só um furinho com um biselzinho, onde eu abro ali a entrada. Eu abri o buraquinho de entrada, agora eu venho aqui com a minha cânula e entro por esse buraquinho, ok? Então, esse aqui é o pertuito que nós fazemos com essa nossa agulha. A maioria das marcas, então, já vai mandar para você elas já aqui, olha só, deixa eu pegar aqui, vocês vão ver como é que ela vai vir. A maioria das marcas, olha só, vou mostrar uma fechadinha aqui para vocês, estão vendo? Ela vem já a cânula e a agulha. Ela vai vir dessa forma aqui. E aí você vai abrir aqui, você vai abrir no momento do uso. Não vou abrir essa daqui, porque a gente já tem uma ali aberta. Então, você vai abrir e você vai utilizar, então, a sua agulha para aquela seringa. Vamos imaginar que você comprou de uma marca que não veio com agulha. Doutora Adriana, eu comprei aqui de uma determinada marca que não veio, só veio a cânula. Não tem o menor problema. Aí você vai utilizar uma das suas agulhas, 22G ou 21G, que é aquela verdinha, para que você faça ali o seu pertuito, tá bom? Então, gente, essa daqui é a que eu mais uso facial, não só para preenchimento, tá? Inclusive para bioestimulador de colágeno também, ok? Até para skin booster, enfim, ela é muito, muito coringa. Facial e corporal. Tudo que eu vou querer fazer uma entrega, por exemplo, de bioestimulador corporal, eu também uso essa daqui 22G, tá bom? E aí, como eu falei, pode ser a mais curta, pode ser de 50 milímetros, que vocês podem utilizar, tá? Não necessariamente precisa ser a de 70 milímetros. Eu já compro a de 70, porque se for corpo ou se for face, ela funciona nos dois, ok? Agora, vamos falar sobre as nossas agulhas. Vamos falar sobre as nossas agulhas? Eu vou pedir à produção para pegar para mim a minha caixinha do preenchedor, que eu acho que eu devo ter deixado fora da minha sala. Se a minha produção estiver me ouvindo, a caixinha do meu preenchedor que eu não estou achando por aqui. Mas vamos lá. Achou? Isso, perfeito. Então, olha só. Quando eu compro um preenchedor, vou pegar aqui, tá? Um aleatório aqui, esse daqui. Quando eu compro aqui o meu preenchedor, a gente abre ele, ele vai vir, né? A nossa, deixa eu fechar aqui para vocês verem como é que ele vem. Ele vai vir com a nossa seringa de preenchedor e ele virá com duas agulhas. Com duas agulhas, essas daqui, que são as agulhas 27G, tá? Então, os preenchedores, a maioria deles vem com essa agulha 27G, que são as agulhas que você pode utilizar para você quiser fazer preenchimento com a técnica de agulha. Perfeito? Então, você vai abrir aqui, olha, vai retirar, ele vem fechadinho, e aí você vai colocar aqui a sua agulha e vai trabalhar aqui com essa agulha, ok? Olha só, é uma agulha bem fininha,
27G. 27G, isso quer dizer que ela é maior ou menor que a 30G? Ela é um pouquinho maior que a 30G. Ela tem um calibre um pouquinho maior que a 30G, ok? E ela é a mais recomendada para a gente fazer a entrega de géis. Agora, vamos imaginar que você vai fazer uma técnica, por exemplo, você vai fazer um lábio. E aí você vai utilizar, por exemplo, um ácido hialurônico um pouco mais fluido do que esse daqui, tá? Um que você vai colocar numa região mais superficial. Esse tipo de ácido hialurônico a gente consegue fazer a entrega, inclusive com a 30G. Vai ficar mais difícil o êmbolo? Vai ficar um pouco mais duro. Mas se você precisar fazer alguma manobra com muita precisão, você quer colocar só um pontinho de eversão, você quer fazer a técnica russa, né? Que é aquela técnica russa, deixa eu mostrar aqui, aquela técnica russa de eversão, que a gente vai colocando aqui, olha, na pontinha e vai puxando. Também a 30G é mais interessante, tá bom? E aí vai de acordo com a expertise do profissional. Então, na maioria das vezes, ela vai vir com a 27G, tá bom? Inclusive, para a gente fazer aplicações supraperiosteal também com a 27G, ela já acompanha o seu preenchedor. Dependendo do preenchedor, como eu falei, se é um preenchedor exclusivo, mais direcionado, com indicação, por exemplo, para lábios, ela pode vir, inclusive, com uma 25G, tá? Ela pode vir, perdão, 25G não, 29G. Ela pode vir com uma 29G também, que é menorzinha que a 27G, tá? Mas ainda é um pouquinho maior que a 30G. Então, quando a gente fala, né? Falamos então da face. A face, então, a gente vai utilizar Ih, tô confundindo tudo aqui, ó. A face, então, a gente vai utilizar, na maioria dos casos, 22G, que é a nossa coringa, e quando eu quero utilizar com agulhas, eu vou fazer aqui com a 27G, que é a agulha que vem nos preenchedores, ok? Na maioria deles, tá bom, gente? A grande maioria, pelo menos todos que eu trabalho, acompanha aí as suas agulhas. Agora, quando eu falo de lábios, né? Quando eu falo de lábios, aí já muda um pouco. Para lábios, você pode utilizar tanto a 22G, mas você também pode utilizar a cânula 25G. A 25G, que ela é mais fina, ela é uma da cor laranjinha, tá? Ela tem um canhão aqui laranjinho. Eu tava com ela aqui, mas ela desapareceu aqui misteriosamente. Mas então ela é um pouco mais fina do que essa daqui. Então ela é bem indicada também para fazer lábios, principalmente quando a gente quer fazer definição nos lábios. Por quê? Ela tem uma luz menor. Se ela tem uma luz menor, eu entrego menos produto. E aí eu consigo ter mais controle, ok? Mas, por um outro lado, ela é mais fina. Então, você precisa ter mais cuidado com ela quando você trabalha com lábios. Por quê? Embora ela não transfixa vasos calibrosos, você pode sim, por uma questão de impacto, romper ali capilares, vasos mais superficiais e aí você produzir ali uma equimose ou um hematoma. Então, a 22G, por outro lado, ela é mais segura nesse sentido, tá bom? Mas a 25G vai te dar mais definição. Então, para lábios, para realizar preenchimento labial, pode utilizar tanto a 22G quanto a 25G. E a agulha, doutora Adriana, 27G ou a 29 e a 30 também. Então, essas são as mais utilizadas quando a gente fala em preenchimento facial, quando a gente fala de harmonização facial, tanto em agulhas quanto em cânulas.
Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Vocês estão me entendendo? Coloca aí para mim agora, se vocês tiverem alguma dúvida, para eu responder aqui as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso YouTube. Pessoal do YouTube, tá entendendo? Todo mundo ligadinho aqui? Coloca aqui para mim que eu quero saber. Manda coraçãozinho aqui, que eu quero saber se vocês estão vivos aí. Eu sei que quando fica todo mundo quietinho, porque tá todo mundo prestando muita atenção, né? Mas agora é hora de teclar. Vamos lá. A Leida tá dizendo aqui. Doutora, com a pressurizada pode ocorrer obstrução de vasos? Claro que pode. Se você aplicar excesso de produto, você pode causar sim uma obstrução por edema. Você não vai transfixar o vaso, mas você pode causar uma obstrução por edema, assim como com agulhas, assim como com cânulas, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais. Se temos mais dúvidas, vão colocando aí, gente. Vão colocando aí que eu quero ver aqui as perguntas de vocês, tá bom? As dúvidas. Deixa eu ver aqui no Instagram, se o pessoal tá com alguma dúvida aqui. Parece que passou aqui uma dúvida importante. Coloquem aí novamente. A Kelly, ok, Kelly. Deixa eu ver aqui se tem. Maravilha. Se tiverem dúvida de algum outro conteúdo, também pode colocar, tá bom? Vamos lá, vou dar 2 minutinhos aqui para vocês, enquanto eu tomo uma aguinha, e vocês coloquem as dúvidas de vocês. Falem agora ou calem-se para sempre. Olha só, chegou aqui na minha central de ajuda o seguinte, olha só, posso utilizar o mesmo preenchedor que eu faço face nos lábios? Depende. Depende da camada que você vai utilizar, tá bom? Por quê? Porque nos lábios, normalmente, nós vamos utilizar um preenchedor mais fluido para que você fique com uma anatomia mais natural. Ah, mas normalmente eu já vi gente fazer com ácido hialurônico mais denso. Existem técnicas também que ensinam com ácido hialurônico mais denso, mas se você quer uma anatomia mais natural possível, você deve fazer com aqueles géis que são mais específicos para lábios. E aí, normalmente esses géis eles são para lábios e eles são para fine lines, que a gente chama finas, linhas finas, né? Ou quebras dérmicas que são bem superficiais. E aí, dessa forma, você pode utilizar o mesmo gel. Agora, se você está trabalhando para fazer, por exemplo, uma volumetria lá a nível supraperiosteal, por exemplo, eu não recomendo que você use o mesmo gel, tá bom? Olha, a Mônica está dizendo aqui, sou enfermeira, quero entrar nesse ramo, vou me aposentar. Será que eu consigo? Será? Eu tenho certeza absoluta. Primeiro porque o pessoal da enfermagem tem uma mão maravilhosa com injetáveis. E você pode trabalhar aí porque você é uma profissional da saúde. Então, a minha recomendação para você, a minha sugestão, Mônica, é que você entra lá na minha Academy, tá bom? O link, vou pedir aqui a nossa produção para colocar o link aí no nosso chat do YouTube. Você clica lá na minha Academy e faça a sua inscrição, tá? Lá na minha lista de espera. Por quê? Porque constantemente a gente está abrindo vagas, constantemente eu estou fazendo jornadas que vai te dar muito conhecimento para essa área, tá? E lá você vai poder receber todas essas informações, inclusive os meus conteúdos exclusivos diretamente no seu e-mail, tá bom? Não me inscrevi no curso por medo. Não faça isso. Vou te dizer uma coisa, tá? O que eu tenho visto todos os dias, durante o meu dia a dia aí, né, como professora, como mentora, são pessoas com pouquíssimo tempo, pessoas que estudam 15, 30 minutos por dia, pessoas talvez com menos estudo que você,
realizando procedimentos e transformando as suas vidas, transformando as suas carreiras, tá? Então, é muito importante que você dê esse passo. Tome primeiro a sua decisão. Você tomou a sua decisão? Você é apaixonada por essa área? É isso que você quer? Porque eu costumo dizer que a gente tem que fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente ama. O que que você faria, Mônica, se você não precisasse de dinheiro na sua vida? Se você não tivesse boletos para pagar? Olha, eu recebi uma herança, eu estou milionária até a terceira geração. O que que você faria na sua vida sem ganhar nada? Eu sei o que eu faria. Eu estaria aqui dando aula, ensinando para vocês, harmonizando, transformando a vida de mulheres, porque não tem preço quando uma mulher olha naquele espelho e os olhinhos dela brilham e cai aquela lágrima e sai dali aquela mulher empoderada. Não há preço quando eu recebo as mensagens das minhas alunas, como eu recebi agora, há 15 dias atrás, da Tânia Santos, dizendo para mim, doutora Adriana, gente, ela já passou por várias transformações, essa é a última, tá? Que ela me contou, essa é a última, porque ela, a cada semestre é uma, mas ela entrou em contato comigo e falou o seguinte, eu não falei que eu ia mudar de local e abrir a minha clínica grande ainda em 2023, e a clínica dela está linda, toda marmorizada, toda... Gente, isso não tem preço para mim, entendeu? Receber, assim, o depoimento da Sônia, a Sônia de BH, maravilhosa, me parou em São Paulo há 2 semanas para me contar. Doutora Adriana, mudei de vida. Esse conteúdo transformou a minha vida. E dizer para mim que embora ela teve pandemia, embora ela passou por tudo, ela não perdeu o negócio dela e ela chegou a faturar, com tudo que ela aprendeu comigo, 70 mil reais. Gente, sabe o que é isso? Ter um faturamento de chegar à marca de 70 mil reais é incrível, né? Então, isso é o quê? É transformação. Então, eu faço isso. Se eu não precisar pagar boleto, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Então, se você tá no seu coração canta. Se o seu coração canta, se é isso que você ama fazer, se você faria isso sem ganhar R$ 1, se você não precisasse pagar os seus boletos, é isso que você tem que fazer. E não deixe o medo te impedir. Eu costumo dizer, né? Vai com medo mesmo, porque do lado de cá você tem uma equipe aqui, você tem uma rede de segurança que te pega na mão e vai embora, tá bom? E quando a gente faz o que a gente ama, consequentemente, a gente fica rica, porque o dinheiro flui, tá, Mônica? É isso. Me apaixonei. É isso aí, Mônica, tá bom? Então, eu te espero do lado de cá, junto com as nossas doutoras da beleza. Fechou? Pessoal, é isso aí, que live incrível. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você gostou desse conteúdo, se foi importante para você, qual foi o seu insight. Você que está me assistindo no replay, coloca aqui também que eu quero saber se você gostou desse conteúdo. Isso é muito importante para mim. E claro, se você tiver um tema, doutora Adriana, eu quero que você faça uma aula sobre isso. Coloca aqui para mim também que quem sabe esse tema pode ser aí a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana abençoada. E é o seguinte, se você não fez a sua pergunta por algum motivo, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram agora, @dra.adrianamartinuso. Se você ainda não me segue, corre lá, me segue, vou colocar lá a caixinha de pergunta. Se você está me assistindo no replay, pergunta lá que eu vou te responder, tá bom? Um grande beijo. Amanhã tem episódio novo no podcast lá no nosso Spotify. Então não tem como você fugir de mim. É aqui no YouTube, é no Instagram, é no Spotify, onde você quiser, eu tô aí do seu ladinho para te acompanhar. No ônibus, no metrô, no carro, no trem, onde for, estamos juntas, tá bom? Grande beijo, ótima semana para você.